Muito bem, sejam todos aí bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Trago então para vocês a correção da prova de matemática do CNU 2024 do bloco 8. Na minha visão, uma prova muito bem equilibrada, muito dentro do edital. É claro que tinham assuntos que poderiam ser mais bem abordados, mas a maioria das questões muito dinâmicas e muito claras, né? Havia todo um medo de como seria o CNU, como seria esse primeiro Enem dos concursos. Na minha visão, a prova foi muito bem aplicada, sem nenhum tipo de detalhe. E a gente vai agora corrigir então as questõezinhas de matemática para poder tirar essa prova aí e ver realmente o que a Banca Censo quis cobrar nessa prova do CNU. Primeira questão, 2024, Sesgran Hill, CNU, bloco 8, dizia o seguinte. Um setor de uma empresa é formado por 11 funcionários, 4 estagiários e 7 efetivos. Um grupo de 5 foi formado a partir de um sorteio aleatório entre eles. E ele pergunta qual é a probabilidade do grupo formado possuir apenas um funcionário estagiário, tudo bem? Primeiramente, gente, probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. É aquela ideia inicial de probabilidade, né? Isso não é uma fórmula, como eu falo ao longo das minhas aulas. Isso é uma ideia. Então a ideia de probabilidade é o que eu quero, que é o evento favorável, sobre o que eu tenho, que é o espaço amostral. O espaço amostral, que é o que eu tenho, vai vir pela formação de todos os grupos possíveis, com 11 pessoas em grupos de 5, né? Usando as 11 pessoas em grupos de 5. Como é uma questão de formação de grupo, a gente vai usar a combinação por esse motivo. Porque para combinação, o grupo não tem nada que diferencie eles de acordo com a ordem de escolha. O grupo Daniel, Fernando e Paulo é o mesmo, independente da ordem de escolha. Então o todo seria a combinação dos 11 funcionários em grupos de 5, formando aí todos os quintetos possíveis, tudo bem? Para resolver isso aqui pelo método prático da combinação, como é que eu faço? Boa! Eu rebobino 11 até um total de 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Não é até o 5, é até um total de 5 elementos. Pode ver que a gente tem 5 números na tela. E divide pelo 5 fatorial, que na verdade é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando aqui, 5 vezes 2 é 10, corta com esse 10. O 4 pode cortar com 8, ambos por 4. E o 3 pode cortar com 9, ambos por 3. Vai sobrar então 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7, que seria ali 400 e... Eu até deixaria nesse formato, sendo bem sincero, tá? Eu sou bem honesto, não multiplicaria, eu deixaria 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Então, nosso espaço amostral vem desse produto. 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Tudo bem? Tá. E o evento favorável, que é o grupo com apenas um estagiário. Olha, são 5 vagas, né? Temos 5 vagas na equipe. E tem que ser exatamente apenas um estagiário. Não é pelo menos um, é apenas um, somente um, exatamente um. Então, o que eu vou ter que perceber? Que eu vou ter uma vaga para estagiário e 4 vagas para efetivos. E aí eu não posso usar o princípio da contagem, porque senão eu estou assumindo que é arranjo. Então eu não poderia botar aqui que são 4 estagiários, ocupou a vaga dele, 7 efetivos, ocupou a vaga dele, cai para 6, cai para 5, cai para 4. Não poderia. O que eu tenho que fazer aqui, que é o mais correto, é entender que a escolha dos estagiários vem pela combinação dos 4 estagiários 1 a 1, que vai dar certinho 4, já boto lá em cima, tá? E a escolha dos efetivos vem pela combinação dos 7 efetivos em grupinhos de 4. Por quê? Porque aí eu formo um grupo com 4 efetivos e um estagiário. As 4 vagas de efetivo, nada os diferencia quanto à ordem. Por isso que eu faço pela combinação de 7 4 a 4, tudo bem? Combinação de 7 4 a 4, eu rebobino 7 até 4 itens, 1, 2, 3, 4, e divido pelo 4 até o final. Aqui cortando rapidamente 4 com 4, lembrando que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, corta com 6, vai sobrar então 7 vezes 5. Tudo bem? Feita essa brincadeira toda, a gente vai cortar um 7 com um 7, um 4 e o 2 ambos por 2. Vai sobrar em cima então 2 vezes 5 e embaixo vai sobrar 11 vezes 3, o que daria 10 por 33, que é o gabarito dado pela banca na alternativa C. Tudo bem? Questão então bem direta de probabilidade, com aí o auxílio luxuoso da análise combinatória, uma questão mista, daquelas que eu gosto bastante, porque valoriza o aluno que de fato estudou esse assunto.
2024, Banca Cisgan Rio, prova do CNU, bloco 8, trazia a seguinte questão. Em uma loja, o preço de determinado produto sofreu um desconto de 20% e aí passou a ser R$ 36. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Se o engano não tivesse ocorrido, então após o aumento, qual seria o preço do produto em reais? Então o que a gente tem que entender aqui? Primeiramente, o erro mais comum é eu pegar os R$ 36 e querer aplicar nele um aumento de 20%. Pode isso, produção? Não, não pode. Por que não pode? Porque se eu diminuir 20%, não volta para o normal, para o original, aumentando 20%. O que eu teria que entender aqui é que eu tenho um valor original X, que sofre um desconto de 20% e passa a valer 36. Tenho que entender também que esse X é o meu 100%. E quando ele sofre um desconto de 20%, ao final sobram 80%. Então, um dos cenários possíveis aqui, e que eu autorizo, é a regra de 3 simples, envolvendo porcentagem e reais. E aí você chama os 36 de 80% e descobre quem vai ser o 100%. Faz aqui o cruzamento, vai achar 80x igual a 36 vezes 100. Tira o 80 daqui e passa para cá dividindo. Já dá uma leve simplificada de 0 com 0. E o 36 e o 8 ambos por 4. Aqui sobra 9, aqui sobra 2. Então, x vai ser 9 vezes 10 sobre 2, que é a metade de 90, também conhecido como 45. E realmente, se a gente pegar 10% de 45, é 4,5. Lembra de movimentar a vírgula uma casa para a esquerda, né? É o segredinho ninja. 20% vai ser o dobro de 4,5, que é 9. Se eu pegar 45 e tirar 9, eu bato em 36. Então, eu acabei de descobrir que o valor original é 45, tá? E aí, nele agora, eu aplico um aumento de 20%. E aí, como é que eu faço isso? Faço a regra de 3 de novo? Não. Lembra que 10% de 45, acabei de falar, é 4,5. Logo, 20% dos mesmos 45 é 9. Então ele vai aumentar R$ 9 e vai para R$ 54, que é o gabarito ali na alternativa A. Então essa questão é uma questão clara de porcentagem, bem nítida, que cobrava do candidato basicamente o quê? Não cair na pegadinha, né, do malandro, que é tentar aumentar de volta 20% sobre os 36. Isso não ia dar certo. Em 2024, Sesgan Rio, prova do CNU Bloco 8, uma bomba com vazão de 2 litros por segundo enche uma determinada piscina em 4 horas e 10. Quantas toneladas mede a massa de água nessa piscina? Uma questão que pedia até, gente, a densidade da água, tá? E é pouca gente que sabe isso, tá? Mas a densidade da água, se eu não estou enganado, e eu não estou, cada litro de água tem praticamente 1 quilo, tá? É 1 litro, 1 quilo, um pouquinho menos, tá? Se não me engano. É 937 gramas, mas é quase isso, tá? É só você lembrar que 1 litro é 1 quilo. Então a gente vai ter que calcular o volume de água. Então temos aqui uma vazão do volume em litros pelo tempo em segundos. E ele fala, são 2 litros a cada 1 segundo. E aí o problema é que esse tempo aqui está em horas, né? Então eu vou ter que fazer uma conversão de unidade de tempo. 4 horas e 10 minutos, 4 horas são 4 vezes 60 minutos. Mais 10 vai dar 240, mais 10 que seriam 250 minutinhos, tudo bem? Então esse é o tempo em minutos, só que tem que ser lá em segundos. Então eu botaria aqui, para não ter que fazer a conta, 250 vezes 60. Por quê? Porque cada minutinho tem 60 segundos. Então, para não ter que ficar multiplicando à toa, deixa assim, deixa indicada a multiplicação. Isso é um grande comportamento do candidato, não cair em multiplicações desnecessárias. Depois a gente multiplica no final e bota o x aqui. Regra de 3 simples e direta, né? Quanto mais tempo, mais volume. Como as grandezas são diretamente proporcionais, vai fazer o cruz-credo. X vezes 1 é x, que é 2 vezes 250 vezes 60. Então, o x vai dar certinho 30.000 litros. Tudo bem? O que daria, teoricamente, 30.000 quilos, ou as chamadas 30 toneladas, para mim, gabarito aí na alternativa C. Tudo bem? Gabarito aí na alternativa C.
Mais uma questão CNU, Sesgran Rio 2024, bloco 8. Sejam AN, com Nzinho pertencente aos naturais, e BN, com Nzinho pertencente aos naturais, duas sequências de números tais que BN é 2 elevado ao AN, então o B1 é 2 elevado ao A1, o B2 é 2 elevado ao A2, ou seja, cada termo da sequência B é 2 elevado ao termo da sequência A de mesma posição. Essa era a ideia, tá? BN é uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 16 e a razão é 8. Então, o que seria a série AN? Uma PA ou uma PG? Cujo primeiro termo é 8 ou 16 ou 4? E a razão é 8, 4 ou 3? É isso que a gente vai descobrir na próxima tela, tá? Então, primeiramente, o que eu tenho que entender aqui? Que o B1 é 2 elevado ao A1. Pela ideia que está aqui, ó. E ele fala que o primeiro termo dela é 16. Então, 2 elevado a A1 é 16. 2 elevado a A1, o que é 16? É 2 na quarta potência? 2 na quarta potência. Então isso aqui é uma equação exponencial, né? 2 elevado a alguém, A1 é 2 na quarta, então esse A1 só pode ser 4. Então nossa série AN, ele começa com o 4. Vamos embora. Depois vem o B2. O B2, ele é 16 vezes 8. Por quê? Porque a razão da PG, é uma PG, né, que multiplica, é 8. Então, o B2, ele é o primeiro termo 16 vezes 8, que vai ser 80 mais 48, 128. Então, o B2 é 2 elevado ao A2. Logo, 2 elevado ao segundo termo da série A é 128. E aí, 128 também é uma potência de 2, é 2 na sétima potência. Então, 2 elevado a A2 é 2 na sétima. Logo, o A2 é igual a 7. Então, o próximo termo da série seria 7. Vou para mais um. O B3. O B3 multiplicaria por 8 o meu 128, né? Eu até poderia usar aqui propriedade de potências, tá? Para não ter que ficar fazendo multiplicações grandes, eu até proporia fazermos o uso de propriedade de potência. Porque o 128 é 2 na sétima, vezes 8, que é 2 ao cubo, né? Lembra que a razão da PG é por quem eu multiplico para achar o próximo termo. Então isso aqui vai ser 2 na 7 mais 3. Logo, o B3 é 2 na décima, daria ali 1024, se fizesse a conta, mas aí é um desperdício de tempo. Fazer a conta para depois ter que fatorar. Olha como a banca está explorando isso, né? Para quem não está atento, vai perder um tempo na prova desnecessário. Para quem está atento, não perde. Porque o termo anterior já era 2 na sétima. Eu estou multiplicando por 8. Então, 2 na sétima vezes 2 ao cubo, que é 8, é 2 na décima. Então, o 2 elevado ao A3 é 2 na décima, então o A3 é 10. E aí eu achei o próximo termo da série AN. Que, de fato, confirma-se agora com muita clareza, é uma PA de razão 3, né? 4 mais 3 dá 7, mais 3 dá 10. Então o gabarito é a nossa alternativa D. A série AN é uma PA de razão 3 e cujo primeiro termo é 4. Questãozinha muito, muito bem elaborada pela banca Sesgran Rio e com esse atalho, né, de fazer o aluno pensar em... Eu sempre falo para meus alunos, saber propriedade de potência, saber lidar com potência é muito importante. Isso faz você se diferenciar do seu concorrente. Muito bem. Mais uma questão 2024, Sesgran Rio para o CNU, que diz o seguinte: a figura representa um círculo cujo centro é o ponto P, o retângulo PQRS é tal que o lado PS mede 5 raiz de 3 sobre 2, está ali no desenho já. O ponto R pertence à circunferência, o ângulo PSQ é de 30 graus, também está ali no desenho. Ele quer a área do círculo. Então vamos pensar assim, para saber a área do círculo, para calculá-la, eu preciso desse raio aqui, dessa distância. Tudo bem? Isso aqui? Não, eu preciso, na verdade, desse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Mas como isso aqui é um retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida. Então, PR, que é o raio do círculo, é igual a QS. São segmentos de mesma medida, tá? Beleza, vamos resolver aqui mesmo, então. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiramente, eu vou ter que pegar este triângulo retângulo aqui em vermelho e botar ele separadinho aqui. Aqui está o ângulo de 30 graus. Aqui mede 5 raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y. Quem eu preciso, de x ou de y? Eu preciso do y. Por quê? Porque o y é o raio da circunferência. Tá? Para quem já viu essa aula de trigonometria no triângulo retângulo comigo, aqui eu não uso seno, cosseno ou tangente, eu uso o atalho. Qual é o atalho? É lembrar que todo triângulo retângulo, do caso
30, que é um ângulo, 90, que é o ângulo reto que tem que ter obrigatoriamente, e 60, que é outro ângulo, ele é o caso do coisa. É o caso do coisa, assim que eu ensino em aula, tá? O de frente pro 30, que é o menor lado, é o coisa. A hipotenusa, que é para quem o ângulo reto aponta, é o 2 coisa. E o lado de frente para o 60, que é o lado intermediário, isso eu explico na aula bem tranquilamente, é o coisa raiz de 3, tá? Então é coisa, 2 coisa e raiz de 3 coisa. Portanto, como o desenho aqui é igual ao que está lá em cima, eu estou concluindo então que coisa raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Cortando, cortando, o coisa é a metade de 5. Então, o coisa é metade de 5. Tá? Então esse lado aqui, ó, que é o coisa, vale metade de 5, vale 2,5. E o outro lado, que é o dobro do coisa, qual é a metade de 5? É 2,5. Qual é o dobro da metade de 5? O dobro da metade é o próprio valor. Então aqui vai valer 5. Porque ó, a proporção, e é uma proporção está definida. Eu ia falar uma palavra, mas não consegui falar. É uma proporção que está clara, ela é essa. Quando tu tiver o triângulo retângulo, do caso 30, 60, 90, de frente pro 30 é sempre proporção 1 coisa, a hipotenusa é o dobro, 2 coisa, e o outro é o coisa raiz de 3. E aí eu pego esse valor aqui, percebo que ele está nessa posição, igualo, e acho que o coisa é metade de 5, que é 2,5. Então é 2,5 aqui, e aqui o dobro de 2,5, que é 5. E esse valor aqui é 5, é o próprio raio da circunferência. Então a área do círculo de raio 5 é πr ao quadrado, a área do círculo vai ser π 5 ao quadrado, que vai ser então 25π na alternativa B. Questãozinha aí muito, 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 muito boa. Mais uma questão Cesgran Rio, CNU, bloco 8, 2024. Em uma fábrica há 2 tanques, um no formato de um cilindro circular reto, com raio de base medindo R e altura 2y, como está no desenho. Outro no formato de um cone circular reto, com base medindo 2R e altura y. Considere que os 2 tanques estejam inicialmente vazios, despreze a espessura das suas superfícies. Uma torneira de vazão levou 2 horas e 24 minutos para encher o tanque cilíndrico. Qual é o tempo para encher o tanque cônico? É uma questão de proporção, tá? De tempo e volume, tudo bem? O tempo vai ser proporcional ao volume. Por quê? Porque para encher esse copo aqui, se eu gastar 10 minutos, para encher o dobro dele eu vou gastar o dobro, 20 minutos. Tudo bem? Então, qual vai ser a nossa ideia aqui? É definir os volumes, tá? Volume do cilindro é área da base πr ao quadrado vezes a altura 2y. Ou seja, 2πr ao quadrado y é o volume do cilindro. Já o volume do cone é π, raio da base, que é 2r ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Lembra que ele é pontudinho? Logo, o volume tem que ser dividido por 3. O 2r, quando vai ao quadrado, fica 4r ao quadrado. O π já fica misturado ali, vezes y sobre 3. Tá ali o volume, então, do cone, tá? 4r ao quadrado vezes π vezes y sobre 3. Fica, então, 4πr ao quadrado y sobre 3. Perfeito. 4πr ao quadrado y sobre 3. E agora a gente vai matar a questão com a regra de 3. Volume e tempo em minutos, tá? Para o tanque cilíndrico, para encher todo aquele volume de 2πr ao quadrado y, gastou-se 144 minutos. De onde saiu os 144 minutos? Ó, 2 horas são 120 minutinhos. Mais 24, bingo, 144, tudo bem? E quando o volume for, então, 4πr ao quadrado y sobre 3, vai ser x, certo? Fazendo aqui o cruzamento, o que eu percebo? Ó, como aqui tem π, pode cortar. R ao quadrado, y já corta na origem, porque está nos dois. E um vai ficar em cima, outro vai ficar embaixo. Então isso vai poder ser simplificado lá, mas eu já simplifico aqui. Porque está em cima e embaixo os mesmos elementos, tá? Então, simplificando isso, o que vai sobrar? Que 2 vezes x é igual a 4/3 de 144. 4/3 vezes 144. Certo? O 2 sai daqui e passa aqui para baixo dividindo. Vai cortar, vai sobrar um 2. Então, x vai ser 288 sobre 3, que é 92. 96, na verdade, perdão, 96. Tudo bem? 96 minutos. E o que são 96 minutos?
é 1h36 minutinhos, né? Gabarito, então, na nossa alternativa A. Então, é uma questão que envolvia regra de 3 simples, usando os dois volumes. Porque você tem o tempo que você gastou num, o tempo que você gastou no outro, e o quanto você precisa ir para poder, né, encher o recipiente cônico, né? Tem os volumes dos dois, e aí você faz aí por proporção, já que o tempo de enchimento é proporcional ao volume. Só você ver o exemplo do meu copinho aqui. Mais uma questão do CNU, bloco 8, prova de 2024 da Banca Sesgar Rio, que trazia o seguinte: uma pesquisa foi feita com funcionários de uma empresa acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa, representados no histograma, está aqui em cima de mim, a diferença entre a média aritmética e a mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários da empresa é. Vamos fazer então aqui nessa tela com um pouco mais de cuidado, tá? Primeiramente, a média. Média aritmética. Como é que eu faço? Ela é uma média aritmética ponderada e eu tenho que interpretar esse gráfico. Ó. 3 eletrodomésticos são 8 pessoas. 4 eletrodomésticos entre 12 e 14 é o 13. É um número inteiro, né? Número natural. 5 eletrodomésticos seriam 7 e 6 eletrodomésticos seriam 2. Então a nossa média aritmética vai ser 8 pessoas com 3 eletrodomésticos mais 13 pessoas com 4 eletrodomésticos. Eu vou fazer até numa só. Então fica 8 vezes 3, mais 13 vezes 4, mais 7 pessoas com 5 eletrodomésticos, mais 2 pessoas com 6 eletrodomésticos, divide tudo isso por total de pessoas, que é 20, 30. Tá? Então a média aritmética vai ser 24 mais 52 mais 35 mais 12 sobre 30. Então a média aritmética vai ser isso aí. Somando 24 mais 35 dá 59, mais 52 dá 111, mais 12, 123 sobre 30. Se eu dividir 123 por 30, o 30 cabe em 120 4 vezes, voltam 120, sobram 3, pede um 0, bota uma vírgula, e aí vai dar certinho 4,1. Então nossa média aritmética é 4,1. Tudo bem? A mediana, já que são 30 elementos, seria a mediana o termo 15 mais o termo 16 sobre 2, né? Porque eu tenho que botar em ordem crescente, pegar o 15º, o 16º e dividir ambos por 2. Se a gente usar a frequência acumulada, ó, aqui nesse grupo está do primeiro ao oitavo. Aqui vai do nono ao 21º. Então, tanto o termo 15 como o 16 está nesse grupo, que é o grupo onde está a mediana, que conta com 4 eletrodomésticos. Então é 4 mais 4 sobre 2, que obviamente vai dar mediana igual a 4. Tudo bem? Por quê? Porque os primeiros 8 elementos estão aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, bota em ordem crescente, né? 3, 3, 3, 3, 3, 8 vezes. 3 eletrodomésticos. Depois vem 4, 4, 4, 13 vezes. Então o 15º e 16º termos são desse grupinho aqui, que é o grupinho da mediana. E aí com isso ela é 4. Tá? E aqui 4,1. Ele pede a diferença entre eles. Então a diferença entre 4,1, que é a média, e 4,0, que é a mediana, é de 0,1, que é o nosso gabarito ali na alternativa E. Questãozinha aí muito, muito, muito boa, hein, do CNU, para a gente treinar aí os conceitos de estatística. Em 2024, Sesgar Rio CNU Bloco 8 trazia a seguinte questão. Em uma partida de futebol profissional, atuam exatamente 2 árbitros assistentes, né, os bandeirinhas. E no torneio ficou estabelecido que cada bandeirinha pode atuar em mais de uma partida, porém a mesma dupla não pode ser repetida, ou seja, a mesma dupla não pode atuar em mais de uma partida. Se eu e você formos bandeirinhas, é uma vez e nunca mais, tá? Nessas condições, dispondo-se de apenas 8 bandeirinhas, o número máximo de partidas que podem ser realizadas. E aí, gente, é uma questão clássica de análise combinatória, né? Em que eu tenho ali a permutação, arranjo ou combinação. Eu percebo que inicialmente eu vou usar 2 bandeirinhas de cada vez, de 8, então não é permutação, porque eu não uso todo mundo junto, eu escolho sempre de 2 em 2, e a ordem não é relevante, porque eu e você, você e eu é a mesma dupla que vai poder fazer um jogo só. Então é uma questão típica de combinação. Então bastaria aqui eu fazer a combinação dos 8 bandeirinhas em duplinhas, de 2 em 2. Para usar o método prático, rebobino 8 até 2 itens, 1, 2, divide pelo próprio 2 fatorial, vai dar 56 sobre 2, que é um total de 28 duplas de bandeirinhas, gabarito ali na alternativa A.
Questão muito, 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 muito boa de análise combinatória aí na visão da banca Cesgran-Hill e sendo bem explorado aí no nosso CNU. Mais uma questão do CNU, bloco 8, para Cesgran-Hill, da banca Cesgran-Hill para 2024. Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol em um canal de TV, destinará um período de sua grade à cobertura de 3 partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As 3 coberturas terão a mesma duração e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada um das 3 coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais menores que 60. Ele quer o valor de P mais Q mais R. Também questão bem tranquila, em que eu precisava aqui apenas fazer primeiramente a conversão, tá? Então, primeiro, 7 horas e 5 minutos são 7 grupos de 60 minutos, cada hora tem 60 minutos, né? Mais 5 minutinhos. Daria 420 mais 5, o que são 425 minutos. Tudo bem? Então esse é o meu tempo total de transmissão, 425 minutos. E eu vou ter que dividir isso em 3 partes iguais, porque ele fala que os 3 programas terão a mesma duração. O 4 cabe em 3 uma vez, volta 13, sobra 1, cai o 2, o 3 cabe em 12 4 vezes, 3 cabe em 12 4 vezes, 3 vezes 4 voltam 12, não sobra nada, cai o 5. Olha como a banca Cesgran-Hill explora muito as operações básicas, né? É importantíssimo ter isso tudo bem afiado. Eu trabalho isso muito com meus alunos no meu site, nas minhas turmas de mentoria. Aí o 3 cabe em 5 uma vez, voltam 3 e sobram 2. O que vai dar então 141 minutos e uma sobra aqui, ó, de 2 minutos, não, de 2 terços, né? 2 terços de minuto. Esse é o ponto principal. Aqui é que tinha que estar muito atento, tá? Tudo bem? É 2 terços, deixa eu ver, 425, vai dar 141 minutos e sobram 2. Vou fazer a conta de novo aqui, para a gente ver se a gente não errou nada. Ficou aqui meio atochadinho aqui, não gostei. Vou fazer lá mais do lado esquerdo. Então deu 425 minutos, divididos em grupinhos de 3. O 3 cabe em 4 uma vez, voltam 13 e sobra 1, cai o 2. O 3 cabe em 12 4 vezes, voltam 12 não sobra nada, cai o 5. O 3 cabe dentro do 5 uma vez, voltam 13 e sobram 2. Que vai dar 141 minutos inteiros, né? E um resíduo de minutos, né? Que esses dois aqui, na verdade, são 2 terços de minutos, né? Tá? Então vai dar 141 minutinhos, e aqui está o segredo, mais 2 terços do minuto, 2 terços de 60 segundos são 40 segundinhos, tá? Então, vai dar 141 minutos mais 40 segundos. Tem que botar no formato hora, minuto e segundo, todo mundo menor que 60, então isso aqui vai ter que virar 60 mais 60, 120, 2 horas. 21 minutos, só que uma conversão agora foi feita ao contrário, né? Eu estou pegando agora os 141 minutos e dividindo em blocos de 60. Dá 2 blocos de 60 e sobram 21, tá? E 40 segundos. Aí esse aqui é o P, esse é o Q, esse é o R. Somando tudo, 2 mais 21, 23, mais 40, 63, que é o gabarito. Tá? Então essa soma aqui vai dar 63. E aí o detalhe maior nessa questão era isso aqui, ó. Isso aqui não é o resto, tá? Na conversão de unidade de tempo, eu explico muito isso em aula, tem que tomar muito cuidado. Porque o que vai sobrar são 2 terços do minuto. Não são 2 minutos que sobram, infelizmente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando eu fizer 141 vezes 3, eu tô chegando, né? Vamos fazer a contraprova aqui, ó. 141 vezes 3 vai dar 3, 423. Mas eram 425. Então sobram 2 minutinhos que eu não dividi ainda. Eu tenho que dividir esses 2 minutinhos pelos 3. E aí 2 minutos são 120 segundos. Se eu dividir por 3, vai dar 40 segundinhos. Por isso que deu isso aqui, minutos, mais 40 segundos. E esse é o ponto. Na divisão braçal que você faz para unidade de tempo, eu falo isso nas minhas aulas, é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado para não bobear. Tá? Então quando eu dividi os 425 por 3, deu 141 e sobraram 2. Então são 141 minutos mais 2 terços do minuto.
Isso aqui você vai transformar em 2 horas e 21 minutos. Isso aqui vai virar 40 segundinhos. É só somar 40 com 21 com 2, chegando ao gabarito 63, tá? Não é uma questão tão fácil. Não é uma questão tão fácil, é uma questão realmente trabalhosa, tá? Mais uma questão do CNU, bloco 8, prova de 2024. Questão essa polêmica, tá? De toda a prova foi a questão mais polêmica. Em dezembro de 23, 2 irmãos decidem investir em dólares, guardando-os cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, P possui 3 mil dólares e o R 4 mil. A cada mês que passa, P acrescenta 100 dólares à sua quantia e R acrescenta 60 dólares à sua quantia. Certo dia, P diz a R: mesmo tendo sido minha quantia inicial menor que a sua, em breve terei um investimento maior que o seu, pois o meu aporte mensal é de 100 dólares e é maior que o seu, que é de 60. Ok. E o R completou, fazendo a seguinte observação: um dia o seu investimento será o dobro do meu. Supondo que os aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R ser realizada antes de 2034, depois, nunca vai ser realizada, e aí? O que a gente tem que perceber aqui? Primeiramente, que o aporte de P é uma PA que cresce de 100 em 100. Então ela vai ser o primeiro termo, que é 3 mil, mais 100 vezes M, que é o número de meses que aconteceu. Passou um mês, acrescentou 100 reais. 2 meses, 200 reais. 3 meses, 300 reais. E assim vai, tá? E o aporte de R é os 4 mil dólares iniciais, mais 60. M também, pela mesma lógica. Porque eu começo com 4 mil dólares e a cada mês que passa eu acrescento 60 reais. E o detalhe vem no dia que o investimento do P vai ser o dobro do R, né? Então ele quer saber quando é que o P vai ser o dobro de R. Fazendo essa substituição, 3 mil mais 100M é igual ao dobro de 4 mil mais 60M. Vou botar tudo lá em cima, tá? Então, 3 mil mais 100M é o dobro de 4 mil mais 60M. Faz a distributiva ali do lado. 3 mil mais 100M é igual a 8 mil mais 120M. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Quem muda de lado, muda de operação. A gente vai achar menos 20M igual a 5 mil. Logo, o M é 5 mil sobre menos 20, que vai dar menos 250. Só que a resposta nos trouxe um valor negativo. Se a gente botar isso aqui num gráfico, plotar isso num gráfico, né, com duas funções de primeiro grau, já que a PA tem esse comportamento, vai ser lá no lado negativo do gráfico, lá no lado onde o x é negativo. Então, por isso, acredito eu que o gabarito dado pela banca vai ter que ser a alternativa D, nunca será realizada. A menos que quem tenha feito não se deu conta que ficou negativo o valor, né? Aí dividiu por 12 meses, vai dar ali 20 anos e 10 meses. Aí vai gabaritar na letra E. Porque realmente, se a gente pensar em 250 positivo, dá 10 anos e dá 20 anos e 10 meses, né? É isso? Ou dá 10 anos e 10 meses? Vai dar... Tarará, 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 por 12, vai dar 20 anos e 10 meses. Então vai dar 2044 mais 10 meses vai dar 2045. Aí daria a letra E. Se a banca da letra E ela desconsiderou o sinal, está totalmente errado. Tá? Então é uma questão que a gente tem que aguardar aí o gabarito. Estou corrigindo isso antes do gabarito oficial da Banca Sesgan Rio. Vamos aguardar. Mas, na minha opinião, o gabarito é letra D. Então essa questão, inclusive, está hoje sendo bem discutida aí nos grupos de professores e nos YouTubes da vida. Muitos amigos meus, professores, estão discutindo essa questão e todos nós chegamos a esse mesmo gabarito na alternativa D. Tá? Não vai rolar isso, não. Mais uma questão do CNU 2024, bloco 8, que dizia o seguinte: na figura, representa-se a planificação de um dado cúbico, que será usado em um sorteio, que consiste em lançá-lo apenas 3 vezes, tá? A pessoa que fará esse lançamento ganhará um prêmio somente se, nos 3 lançamentos, as faces sorte e lance tiverem saído uma única vez em qualquer ordem. Ou seja, tem que lançar, sair sorte, lançar, sair lance, não importa em qual dos 3 lançamentos. Tem que sair sorte, lance e outra face qualquer. Tudo bem? Uma única vez. Não é pelo menos uma vez, é uma única vez. Sair sorte, sorte, lance, não ganha. Lance, lance, sorte, não ganha. Tá? Considerando as 6 faces do referido cubo, qual é a probabilidade da pessoa ganhar o prêmio, né? São faces equiprováveis. A chance de cada uma cair a mesma é um dado não viciado. Então, primeiramente, temos que entender aqui
os eventos equiprováveis, que para alguns editais da Sesgan-Hill ela bota lá a distribuição binomial. O que é isso? É eu botar o seguinte, ó, eu tenho a probabilidade de tirar sorte, lance e outra face, tenho. Mas também tenho a probabilidade de tirar sorte, outra face e lance, também ganho. Ou ainda, a probabilidade de tirar outra face, quase espirrei, lance e sorte, e assim vai. Eu tenho várias possibilidades, dada pelo embaralhamento de SLO, em que S é a face que indica sorte, L a que indica lance, e outro é uma dessas outras três faces aqui. Tudo bem? Então, eu tenho que entender que eu tenho 3 fatorial, que é igual a 6 hipóteses vencedoras. 6 hipóteses que me dariam o título, o prêmio. Sorte, lance, outra, sorte, outra, lance, né? Sorte, lance, outra, lance. Lance, outra, sorte, outra. Outra, sorte, lance, outra, lance, sorte. São as 6, tudo bem? Então, primeiramente, eu tinha que entender que eu tenho 6 situações de mesma chance e calcular uma delas, tá? Então, a probabilidade de ganhar, eu vou calcular uma delas e vou multiplicar por 6, que é assim que a gente faz a distribuição binomial de maneira mais direta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar, então, uma delas qualquer. Pode ser sorte, lance e outra. Para tirar a face sorte, são 2 de 6. E saiu a face sorte. Pum! Disparei. Para tirar agora lance, é 1 de 6. E para tirar outra face, 1, 2, 3, é 3 de 6. Eu multiplico isso aqui, para ter o resultado final, por 6. Por quê? Porque cada uma daquelas 6 situações que eu mostrei vai ter o mesmo resultado. Eu vou ter 6 respostas iguais, que eu vou ter que somar. Poxa, para eu somar 6 resultados iguais, não é melhor multiplicar por 6? Quanto que é 10 mais 10 mais 10 6 vezes? Não é 6 vezes 10? Quanto que é 3 mais 3 mais 3 6 vezes? Não é 6 vezes 3? Então eu prefiro multiplicar logo por 6. Esse 6 vem das 6 hipóteses, tudo bem? E ali vem uma das situações. Você escolhe uma, mas quantifica, entendendo que são 6 de mesma possibilidade. 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6, vezes 6 dá 36. Sobre 6 vezes 6 vezes 6, cota 36 com 6 vezes 6, vai sobrar 1/6, né? Ou simplifica antes, tanto faz. Gabarito dado na alternativa aí, tá? Questão bem difícil de análise combinatória, tá? De probabilidade, na verdade, de probabilidade, tá? Porque envolve aí a distribuição binomial, lançamento de dado, uma questão muito boa mesmo e bem elaborada aí pela banca Sesgan-Hill. Muito bem, mais uma questão da Sesgan-Hill, CNU, bloco 8, 2024, dizia o seguinte. Um pai envia no grupo da família da rede social a seguinte mensagem para suas 4 filhas, PQRS. Queridas, sei que vocês já estão grandinhas, mas deixei dinheiro em cima da geladeira pelo Dia das Crianças. Dividam igualmente entre vocês 4. Beijos. Sabes que toda a quantia deixada pelo pai estava em reais. Nesse dia, a filha P chega na escola e pega 1/4 da quantia e sai de casa. Em seguida, a filha Q chega e, acreditando ser a primeira a chegar, pega 1/4 da quantia e também sai de casa. Depois disso, o mesmo acontece com a filha R, ou seja, ela também pega 1/4 da quantia e sai, achando que ela era a primeira. Mais tarde, quando a filha S chega, ciente de que é a última a apanhar a sua parte, ela pega R$270 que encontrara, não restando com isso mais dinheiro. Dessa forma, quantos reais a filha Q pegou a mais que a filha R? Muito bem, questão de frações, né, sendo feitas aos poucos, tá? Então, vou botar aqui, ó, tem, pegou, sobrou, tá? Então, tinha X reais. Chegou a filha P, vou botar aqui, a filha P, ela vai lá e pega 1/4 de X. E sobram os outros 3/4 de X. E ela vai embora de casa. Quando chega a filha Q, não tem mais X reais, né? Porque o dinheiro não regenera, não é o Wolverine, infelizmente. Tem lá 3/4 de X, já que a filha P pegou 1/4 e foi embora. E ela pega 1/4 desse valor. Ela pega, então, 1/4 de 3/4 de X. E o que sobra depois que ela pega 1/4? Os outros 3/4, lembra? Se você comer 1/4 do bolo, sobram os outros 3/4. Se você gastar 1/4 do salário, sobram os outros 3/4. Tudo bem? Então eu vou ter aqui que sobram 3/4 de 3/4 de X, o que daria 9/16 de X. É o que sobrou depois que a filha Q pega. Aí chega a filha R. E o que tem na mesa são 9/16 de X. Ela pega 1/4 desse valor. E de novo, se ela pega 1/4 desse valor, sobram 3/4 desse valor. Então depois que ela sai,
sobram 3 quartos de 9/16 de x. Eu estou preocupado com o que sobra sempre, não com o que cada uma pegou por enquanto, tá? Então depois que a filha P sai, sobram 3 quartos. A filha Q vai lá, pega 1/4 disso, sobram os outros 3 quartos disso, que dá 9/16. Aí a filha R chega e pega 1/4 desses 9/16 e sobram logo os outros 3 quartos disso, que daria ali 27/64 de x. E é isso que sobra para a filha Q. Não, não é a Q, é a S. Quando ela chega, tem 27/64 de x, ela pega justamente 27/64 de x e não sobra nada. Ela fala, ela pega o dinheiro que sobrou, não restando nada com isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa estrutura aqui e igualar ao valor que ela pegou, que é de R$270. Para quem é meu aluno na minha plataforma, a gente tem várias questões com esse padrão da FCC que usa justamente essa ideia de algo sendo feito em etapas e dando um valor final. É muito comum questão desse tipo em prova. E não são questões difíceis, tá? Só precisava realmente entender que quando eu pego 1/4 de algo, sobram 3 quartos do mesmo objeto. Por isso que eu peguei 1/4 do que sobrou, sobram 3 quartos do mesmo objeto. Aqui eu só boto o valor final para poder vir para outra linha o que de fato sobrou. Tudo bem? Então, 27/64 de x, que é o que sobrou para a última filha, são 270. Com isso eu passo o 64 multiplicando, o 27 dividindo. Corta aqui ambos por 27, aqui dá 10, aqui dá 1. E aí 64 vezes 10 vai dar R$640, que é o valor original. Tudo bem? Então nós tínhamos, até dá para conferir agora, ó, R$640, tá? A filha P chegou. Tem, pegou, sobrou. Ela pegou 1/4 disso, que seria 160. É isso? 160? Isso. E aí sobram os outros 480. Aí chega a filha Q, tem lá R$480 na mesa. Ela pega 1/3 disso, aliás, 1/4 disso, que é 120, sobram 360. Aí vem a filha R, que ela tem 360 na mesa, ela pega 1/4 disso, que é 90, sobram 270. E aí vem a filha S e pega 270 e não sobra nada. A questão que é que eu compare o quanto a filha Q pegou a mais que a filha R. Filha Q pegou 120, filha R pegou 90. Quanto que é 120 menos 90? É R$30 na alternativa E. É só a letra E, tá? Letra E que é o gabarito. Tudo bem? Questãozinha aí muito boa também, feita em etapas aí da banca Sesgran Rio. Mais uma questão da banca Sesgran Rio, CNU bloco 8, que dizia o seguinte: um certo tipo de arroz integral orgânico contém 54 gramas de magnésio em cada porção de 50 gramas. Quantos miligramas de magnésio estão contidos em 75 gramas de arroz? Gente, questão rápida e rasteira de regra de 3 simples, né? Envolvendo magnésio em miligramas e arroz em gramas, as suas respectivas massas, né? Ele fala então que tem 54 miligramas de magnésio em 50 gramas de arroz. Quantas miligramas de magnésio em 75 gramas? Aumentou a quantidade de arroz, vai aumentar a quantidade de magnésio. Grandezas diretamente proporcionais. Lembra que é você que tem que fazer esse teste, né? Essa descoberta. Faz então o cruz-credo. Vai achar então 50x igual a 75 vezes 54. Já traz o 50 para cá dividindo. E corta ambos por 25. Aqui dando 3, aqui dando 2. Portanto, vai dar aqui 3 vezes 54 sobre 2. É isso? É isso. O que vai dar 162 por 2, também conhecido como 81 gramas na alternativa E. Questão honesta, direta, de regra de 3 simples aí, da nossa querida banca Sesgran Rio na prova do CNU, tá? Muito, muito boa essa questão. Muito bem. Mais uma questão aqui, CNU 2024, bloco 8. Pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população residente do Brasil se distribui por cor ou raça de acordo com a tabela que está aqui em cima de mim. Brancos, pretos, amarelos, pardos, indígenas e o total. Se a população de pessoas que se declaram pretas é X% do total, qual o valor de X? Então ele quer que eu compare os pretos em relação ao total, certo? Pretos são 20.656.458.
Total, 203.069.637. Olhe as alternativas de resposta. 1%, menos de 1%, muito menos de 1%, 10% e muito menos de 1%. A resposta já é em porcentagem, não é em decimal. Lembra que 1 não é 1%. Isso aqui é um erro mais comum. 10 não é 10%. Tudo bem? 10% é 0,10. 1% é 0,01, é 1 sobre 100. Lembra que o número nem sempre representa uma fração, mas ele quer a resposta em porcentagem. Ele fala em x%. Então aqui é 1%, 0,1%, 0,001%, 10%, enfim. E aí, não precisa fazer conta. Observa que, se a gente fizer aquele jogo rápido, 10% do total da população brasileira era aumentar a vírgula uma casa para a esquerda. Ia dar ali, ó, 20.306.963 aproximadamente. E esse valor é muito próximo desse, ó, na casa dos 20 milhões. Então, a quantidade de pretos chega a algo próximo, aproximadamente 10%, que é a alternativa D. Não vai fazer a conta. Se as alternativas fossem 10.10, 10.15, 10.17, 10.23, uma conta mais precisa, faríamos. Mas aqui ele quer que você saiba só em que casa de porcentagem está. E é em porcento. Ah, mas 0,10 é 10%. Mas ele quer em porcentagem. Isso aqui é menos de 1%, é 0,1%. Ele quer em x%, ele quer 10%, que é a letra D, 10,17%, porque ele já botou aqui o símbolozinho da porcentagem. É claro que 10,17% é 0,1017. É a mesma coisa. Só que ele quer a resposta em porcentagem. Então ele quer nesse formato aqui, não no formato decimal. Isso é uma coisa, isso é outra. Tá? Agora, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui são coisas diferentes. Então, uma porcentagem, ela vira um decimal, vira. Mas ela não vira um número, né, igual a ela. 1 não é 1%. 10 não é 10%. A gente tem que estar atento a isso. Aqui são pegadinhas que a gente não pode mais cair em prova. Questão de 2024, Sesgan Hill, CNU, bloco 8. A figura a seguir representa um tabuleiro com 25 casas. Cada uma das casas deverá conter um único número, de modo que cada linha e cada coluna e as duas diagonais formem uma progressão aritmética. Questão muito boa, né? 3 dessas casas já possuem seus números. Qual é o valor de n? Então, primeiramente, gente, a gente vai olhar para cá, ó. Aqui é o nosso primeiro foco, tá? Isso aqui é uma PA, porque ele fala que cada linha, cada coluna é uma PA, né? Então, isso aqui é uma PA que começa com 9, tem 3 valores, depois tem 85. Tudo bem? Então, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, esse é o A5. Então, o A5 é igual ao A1 mais 4 pulos de razão, né? Os pulos que eu dou para chegar até lá, ou 5 menos 1 vezes R, dá na mesma. Então, 85 é igual a 9 mais 4R. Resolvendo essa equaçãozinha, 4R vai ser 76. Então, R é igual a 19, que é a razão da PA. Então, 9 mais 19 é 28. Mais 19, 47. Mais 19, 66. Mais 19, 85. Então, já podemos botar os valores lá. 9 mais 19, 28. 47. É nessa tela ou na próxima? É nessa aqui. 47, eu cheguei lá na próxima. 66, 85. Ok? Agora eu vou na linha que está o N, porque já tem 2 valores daquela linha ali. 47, ali, 47, perdão, 47. Não, na verdade eu vou nessa aqui agora, ó. A gente vai olhar para essa coluna aqui, ó. Tá? A gente tem ali o segundo termo e o quarto, tá? E é uma PA. Então, ou a gente bota no papel ou a gente pensa. Um termo, 50, outro termo, 66, outro termo. Então tem aqui o A2 e o A4. Então o A4 é o A2 mais 2 pulos de razão. O A4 vale 66, o A2 vale 50, mais 2R. 2R é 16, então a razão vale 8. 50 mais 8, 58. 50 menos 8, 42. 66 mais 8, 74. Beleza. E agora, onde é que eu vou na próxima etapa para achar o N? Eu iria nessa linha agora aqui, ó. Em que eu tenho
dois termos consecutivos. E ali eu tenho já como achar a razão da PA, para achar o anterior que está embaixo do N. Então ali eu tenho um número 47, 58 é outro número. Ó. Daqui para cá aumentou 11. Então, 58 mais 11, 69. 47 menos 11, 36. E aí, matou a charada. Aqui a gente mata a charada agora. Outra PA. 28, 36 e N. Daqui para cá aumentou 12, daqui para cá também aumenta 12, a gente errou alguma coisa. Ê, cabeção, o que nós erramos aqui? Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar tudo de novo. Provavelmente errei na hora de passar limpo ali. Então 19 mais 9, 28, mais 19, 47, mais 19, 66. Aqui vai dar um 58. 11 aqui vai dar um 36. Ah, sim, pronto, é 28, 36 e N. Daqui para cá, aumentou 8, não é 12. Errei no final, tá? Já tô cansadinho aqui. Daqui para cá vai aumentar mais 8. 36 mais 8 vai dar 44. O N é 44, então. Falta só na finaleira aí, tá, gente? Não era 12 que aumentava, era 8, tá? Então veja uma questão muito bem elaborada que eu tenho que dominar aí a ideia da progressão aritmética. E é isso então, gente. Fechamos aqui então a correção dessa provinha muito bem aplicada pela Banca César Gran Rio para o CNU. Espero que tenham gostado. Se estiver me vendo no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se estiver me vendo no nosso site, no www.matematicacentralman.com, saiba que tem essas e muitas outras provas, além de cursos específicos, cursos por bancas, mentoria e muito mais. Pode também me chamar no Insta, no @profdudan. O importante é que vocês tenham realmente gostado da resolução da provinha do CNU. Beleza? Bons estudos, foco total e até a próxima.